Olá, amigos e amigas do Evangelho de Jesus. Nós, do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, aqui estamos num propósito de amor, não é? Para o nosso Evangelho no Lar de hoje. Vamos então à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto e assim entrarmos em comunhão com Jesus. Graças a Deus, obrigada, Senhor da vida, obrigada, guias e amigos espirituais que nos assistem em nome de Jesus, mas acima de tudo, obrigado a Ti, Pai amado e misericordioso, que nos permite esses encontros de amor em que fazemos reflexão dos ensinamentos deixados pelo Mestre, convictos da sua afirmativa: eu e o Pai somos um. E assim, Pai, refletindo sobre esses ensinamentos, nos reforçamos o bom ânimo e a determinação de trilharmos segundo as suas leis morais. Gratidão. E assim, humildemente, te pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, que tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Estamos no subtítulo O parentesco corporal e o parentesco espiritual. E o item é o 8. E assim, meus irmãos, vamos iniciando a leitura do item 8, que nos diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, material, não é, meus irmãos? Mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Vamos dar então uma paradinha para reflexão acerca deste primeiro parágrafo. A afirmativa mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo, é explicada através da imortalidade do espírito. Meus irmãos, a espiritualidade explica na questão 203 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec que a alma é indivisível e que um pai obtuso, ou seja, aquele pai que por falta de compreensão ou evolução espiritual falha no cumprimento de sua missão de guiar
educar o filho, ou seja, de cumprir as responsabilidades de proteção, afeto e ensino, o que pode afetar o desenvolvimento espiritual tanto do pai quanto do filho, pois a paternidade é vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Alguns pais, meus irmãos, chegam a perder a guarda dos filhos. Eu conheço uma família que o casal não podia ter filhos. Então, adotaram um casal de irmãozinhos. O menino com apenas 1 ano de idade, a menina com 5 aninhos, né? Eles estavam para a adoção porque os pais perderam a sua guarda por serem dependentes químicos. Esses irmãos foram muito bem amparados, são inteligentes e hoje a mais velha já está até cursando universidade. Então, para a gente ver como às vezes alguns pais falham, mas a providência divina nunca falha. E de alguma sorte, essas crianças são amparadas de uma forma ou de outra, não é? E certamente existem também obras, né, que atuam para recuperar esses irmãos que se deixaram desviar no vício, não é? Então a misericórdia divina está sempre amparando-nos. E assim a gente vai entendendo que ao desperdiçar a paternidade, uma oportunidade de evolução que foi concedida ao casal, aquele pai pode colher solidão, né? Sofrimento e atraso na sua própria jornada evolutiva. No caso aqui, o casal, né? Então, para explicar o vice-versa, na questão 209 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde ao questionamento seguinte: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos perversos? E aí é esclarecido que não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus bons conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Os maus filhos são uma provação, meus irmãos, para os pais. Vamos continuar então a leitura do Evangelho. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante
e após a sua encarnação. Vamos dar uma paradinha para refletir acerca desse trecho aqui lido? Bom, a doutrina espírita nos esclarece que os verdadeiros laços de família não são os de sangue, os da consanguinidade, mas sim os laços de simpatia e afinidade espiritual, que unem os espíritos em diferentes encarnações através da comunhão de pensamentos e sentimentos. As famílias espirituais são formadas por essa afeição e semelhança de inclinações, que fortalecem com a reencarnação, permitindo o aperfeiçoamento e reparação de faltas passadas entre esses espíritos afins. Sabemos que somos imperfeitos, né? Então, mesmo tendo afinidade uns com os outros, podemos falhar em algum momento, né, da jornada terrena. Assim, o aprimoramento se dá através de vidas sucessivas, fortalecendo os laços de afinidade e afeição mútuas. Qual a explicação da espiritualidade quando ocorre que espíritos, apesar de serem parentes na carne, são estranhos entre si? Aí a resposta é: eles encarnam numa mesma família por necessidade, né, de provação, enfrentando antagonismos que servem ao seu desenvolvimento espiritual. Em alguns casos, pessoas que não se dão bem na vida em família terrena podem ser, na verdade, espíritos com antipatias antigas, de existências passadas, que se unem para um aprendizado e para reparação das faltas. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que no livro Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, tem a história do nosso irmão Segismundo, que fora assassino de Adelino numa vida pretérita e reencarnará sendo filho deste homem que ele assassinou. Então, o planejamento reencarnatório para aproximação do futuro pai com o algoz do passado foi difícil para os espíritos planejadores espirituais, não é verdade? O Adelino, quando sentia a presença do Segismundo, quando se desdobrava no sono, ele repelia e acordava subitamente, dizendo à esposa que houvera tido um pesadelo. Foi muito difícil e gradual a aproximação desses espíritos antagônicos, porque um houvera ceifado a vida do outro no pretérito. E certamente a reencarnação na mesma família vai trazer dificuldade de relacionamento para esses espíritos antagônicos, mas necessária se faz essa aproximação para que o amor possa cobrir a multidão de pecados e possa haver a redenção entre esses espíritos. E aí, vamos continuando. As relações familiares, sejam de amor ou antagonismo, são vistas como oportunidades para o crescimento espiritual de cada indivíduo. A reencarnação proporciona chances para que os espíritos se reajustem e se perdoem,
fortalecendo os laços através da harmonia e da superação das desavenças. O espírito pode, através do livre arbítrio, solicitar o nascimento em determinada família, como vimos anteriormente na questão do Livro dos Espíritos, para que possa realizar esses ajustes e reajustes necessários. Vamos então dar continuidade ao que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. De onde segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Entendeu? De onde se segue, no capítulo 4, número 13, como referiu aqui a leitura do Evangelho, como fazemos parte de uma família universal, na casa do nosso vizinho ou em outro ambiente, meus irmãos, como no trabalho material ou no templo que frequentamos, no nosso ramo de amigos, a gente reencontra irmãos pelo Espírito. Seremos atraídos pela mesma sintonia vibratória que temos e nos daremos bem juntos, enquanto que podemos repelir irmãos consanguíneos que nasceram naquela mesma família conosco, não é? Para os reajustes que precisam ser feitos. O parágrafo é finalizado com a referência do capítulo 4, número 13, sobre o problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, que destaca essa referência, capítulo 4, número 13, a passagem de Isaías, no capítulo 26, versículo 19, que diz assim: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. No sentido, meus irmãos, de regeneração moral, pelas vidas sucessivas, o que seria a negação das penas eternas, uma vez que essas palavras estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão, ou seja, terão do nosso Pai Maior, por misericórdia, novas oportunidades reencarnatórias para ajustes e aperfeiçoamento dos laços de amor. Vamos dar continuidade à leitura desse item 8. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Já as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo
e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis dizer, quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis a minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão e minha irmã. Então, a gente vai entendendo aqui que o nosso mestre aproveitou aquela ocasião em que ele estava numa casa repleta de pessoas que tinham essa sintonia vibratória de querer ouvi-lo, de ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, quer dizer, estavam preparados para ouvirem a sua verdade, estavam ali desfrutando desse abençoado momento, enquanto os seus familiares consanguíneos repeliam os seus ensinamentos, temiam por eles. E assim a gente vai entender isso com a continuação da leitura. Mas nós vamos entender também que o nosso mestre provou que foi só como ele se aproveitava das oportunidades cotidianas para que os seus ensinamentos fossem assimilados, não é? Por aqueles que os ouviam. Ele utilizou daquela família deles, consanguínea, que chegou àquela casa e pediu para que o chamassem, para que ele fosse ouvido por eles fora ali daquele ambiente. Mas Jesus vai provar para a gente o seu amor por sua mãe até no momento do seu ato extremo, quando ele confiou a sua mãe ao apóstolo do amor, João, dizendo para ele, para a mãe, mulher, eis o teu filho. E para o apóstolo João, filho, eis a tua mãe. Até o final, no ato de expiação da sua alma, ele protegeu essa mãe e continuou a protegendo em espírito, não é? Então, vamos finalizar a leitura desse item 8, que vai nos explicar acerca da hostilidade dos irmãos de Jesus para com ele. Diz assim o Evangelho: a hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos, não é? Como nós vimos, aqueles que estavam preparados, que estavam com olhos de ver e ouvidos de ouvir a sua mensagem consoladora. E aí continua o Evangelho. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, eu já citei o exemplo, não é, do ato da crucificação de Jesus, em que ele confiou que João, o apóstolo do amor, a amparasse.
E João cumpriu fielmente aquela solicitação de Jesus. Ele levou Maria para Éfeso, atual Turquia, e lá, num sítio agrícola, né, distanciado da cidade de Éfeso, que era próspera naquela época, e ali ele ficou com Maria e assistiu-a ao tempo que ele ia também à cidade divulgar os ensinamentos de Jesus. Tanto Maria quanto João desencarnaram em Éfeso. Maria, nessa casinha humilde, rural, em que João a situara, uma casinha que João havia ganho, né, de uma pessoa próspera daquela região, que cristianizara-se, né, aceitou o evangelho de João, do Cristo, né, através de João, e amparou, dando aquela casinha para Maria morar. E assim, quando Maria passou a receber ali naquela casinha irmãos em comunhão com Jesus, para ampará-los, para levar a eles palavras de amorosidade e conforto, enquanto ali ela viveu. E quando ela estava para desencarnar, tem um relato no livro Boa Nova, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, não é, por Humberto de Campos, no último capítulo desse livro, capítulo 30, intitulado Maria. Quando Maria estava para desencarnar, ela teve a visão do mestre chegando ali. E ela falou, né, é você, meu filho. E ele diz assim para ela, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, esse relato, né, trazido por essa psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, vem confirmar esse final do item 8, que Jesus devotava por Maria, comunhão espiritual, sim. E o que ele defrontou ali, dizendo quem são meus irmãos, quem é minha mãe, foi só para exemplificar aqueles que o ouviam naquele momento. Porque a gente sabe que a maioria eram pessoas humildes e sem instrução. Então, ele precisava, meus irmãos, dar exemplos assim do cotidiano, daquela sociedade, para que os impactasse e eles pudessem gravar o sentido de cada ensinamento do nosso abençoado mestre. Certo? Bom, finalizando esse estudo do item 8, nós vamos passar então à leitura complementar, só um instantinho, que nós extraímos do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz. A lição escolhida é a de número 179, que tem por título Ao Encontro de Deus. Aqui, meus irmãos, é um complemento de tudo o que o item 8 nos trouxe. Porque na esteira do nosso burilamento evolutivo, aqui estamos reencarnados no planeta Terra por misericórdia do nosso Pai. Então, aqui ocasiona-se muitas vezes encontros, não é, de desafetos numa mesma família.
ou bem próximos de nós. Para quê? Para que possamos, a partir dessa necessidade de convivência, irmos nos burilando, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar. Porque quando, por exemplo, no caso do Segismundo com Adelino, o Segismundo reencarna como filho do Adelino, por mais repelência que o espírito, pelo véu do esquecimento, não lembra, mas algo o afaste daquele filho, o amor de ser o pai daquele filho vai aos poucos quebrando essa lembrança, não é? Que está lá na sua memória consciencial. Vai quebrando, vai burilando, vai apacentando em nome do amor. E aí eles vão caminhando ao encontro de Deus à medida que vão evoluindo gradualmente. Por isso que André Luiz fala ao encontro de Deus, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e ofendido, e agredido, perdão, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima, a fim de que, no futuro, unidos pelo amor, na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Meus irmãos, quanto ensinamento, não é verdade? Assim, a gente encontra, através da doutrina espírita, as respostas, através da reencarnação, de questionamentos que sem ela seria, assim, impossível de se entender. Porque às vezes a gente fala, como é que pode, numa família tão harmoniosa, está um espírito tão diferente deles, é a ovelha negra da família, parece que não é daquela família, e realmente às vezes não é. Às vezes ali está reencarnado, como nós vimos, para que, a partir do exemplo daquela família, ele possa ir se redimindo, possa ir melhorando. Outras vezes a gente vê antipatias, não é, na família, repelências mesmo entre alguns membros da família, mas são perfeitamente justificáveis por esses esclarecimentos trazidos pela reencarnação de desafetos na mesma família, para que haja, meus irmãos, essa regeneração. É complexo, mas a gente vê, à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que faz total sentido. E um dia
todos que estão assim se atritando se amarão. Esse é o propósito do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Reencarnamos para irmos orbitando evolutivamente ao encontro do nosso Pai Maior. É isso, queridos irmãos. Agora, vamos passar então ao momento da magnetização ou fluidificação da nossa água. Já sabemos que todos vocês já devem ter preparado, né, um recipiente de vidro branco, transparente, né? Desculpem, para que nesse momento a magnetização da água seja feita sempre ao término da reflexão da parte do Evangelho lida e estudada no dia. Lembrando que a água fluidificada é um remédio. Como tal, deve ser ingerida em 3 doses pequenas, como se fosse um cálice de água, e que quando tomarmos essa água devemos estar com fé, pedindo a Deus que ela refaça em nós a desarmonia que estivermos passando. Desculpem, meus irmãos, eu vou molhar um pouquinho a garganta para dar continuidade. E assim a gente toma essa água 3 vezes ao dia, tá bom? E se tivermos que fluidificar, em especial por alguma pessoa que esteja necessitada em nossa casa, aí teremos que fluidificar no recipiente com o nomezinho dela, e só ela poderá tomar, porque é um remédio, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus numa prece para a magnetização da água. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida. Permita, Senhor, que os espíritos de luz que aqui estão conosco, nesse momento de amor, de reflexão da sua obra, possam fazer jorrar nessa água os fluidos balsâmicos, medicamentosos, por eles trazidos dos laboratórios espirituais, que possam, ao penetrá-la, transformá-la num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Humildemente, nós vos suplicamos que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho e para finalizá-lo, vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos ao alto para finalizar e agradecer por essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigada, mestre querido. Obrigada, médico dos médicos. Permita, Senhor da vida, que a nossa irmã Vânia, que sempre está conosco aqui fazendo o Evangelho, possa merecer de vós a sua assistência, mestre. Que ela possa fortalecer-se e recuperar-se para estar conosco na semana que vem, com a sua permissão, com a permissão do nosso Pai Maior. Gratidão a Ti, Senhor, por essa bênção de aqui estarmos assim em comunhão convosco,
Gratidão a esses guias e mentores amigos que, em seu nome, aqui estão nos assistindo, nos inspirando sempre. Mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente ampliar as suas bênçãos e proteção a qualquer irmão que esteja necessitado de vós, sejam encarnados ou desencarnados, que as vossas bênçãos, Pai Maior, atinja a todos os seus filhos que estejam em necessidade. E assim, felizes e agradecidos, é que pedimos a Ti, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus.